Série A Psiquiatria de Deus, Episódio 5, Refrigera a minha alma. Tem gente que continua vivendo, mas por dentro já desistiu. Tem gente que sorri por fora, mas por dentro está vazio. E talvez hoje você esteja se sentindo assim, sem força, sem sentido, sem vida. E é exatamente sobre isso que vamos falar. Agora recebi uma carta que dizia algo muito forte. Não é uma história da Bíblia. É um relato real, que ajuda a entender isso no final da carta. A pessoa dizia: a vida acabou para mim durante aqueles anos. Foi acontecendo aos poucos. Levei muitos anos para construir minha fé, e agora ela morreu. Sou como uma casca vazia, ou seja, por fora ainda existe, mas por dentro não tem mais vida, e talvez alguém que esteja ouvindo isso se sinta assim vazio, sem força, sem sentido, e é exatamente aqui que entra o que Davi escreveu no Salmo 23, refrigera a minha alma. Ou seja, Deus pode restaurar aquilo que parece perdido. Davi lembrava de algo muito simples quando o rebanho estava andando. Cada ovelha tinha sua posição, ou seja, cada uma tinha seu lugar. Mas às vezes alguma ovelha saía do lugar e se aproximava do pastor. E então o pastor fazia algo simples. Ele tocava a ovelha, coçava de leve e falava com ela, ou seja, ele cuidava, e depois disso a ovelha voltava mais calma, mais segura, mais fortalecida. Isso mostra algo importante. Às vezes você só precisa se aproximar. Não é sobre fazer muito, é sobre voltar para perto. Davi também lembrava da própria vida, de quando estava perto de Deus, de quando foi protegido, de quando enfrentou Golias, de quando foi guiado. Mas depois disso ele começou a se afastar, ficou ocupado, confiou mais em si mesmo e deixou de depender de Deus. E isso acontece com muitas pessoas no começo. Dependem, depois começam a confiar só nelas e se afastam. E quando se afastam, acabam errando. Davi pecou, e isso trouxe culpa, e essa culpa pesava, machucava e não passava. Até que ele fez algo importante, ele se arrependeu. Ou seja, reconheceu o erro e voltou para Deus. E Deus fez algo que só Ele pode fazer. Perdoou e restaurou, e Davi voltou. A viver isso mostra algo muito profundo. A mente também se machuca, assim como o corpo. Quando você se arrepende, é como uma ferida dói, mas é uma ferida limpa. Ou seja, ela pode curar desde que você não coloque coisas erradas dentro dela, como amargura, autopiedade e ressentimento, porque essas coisas atrasam a cura. Agora o pecado é diferente quando você sabe o que é certo e faz o errado. Isso fere a alma, e essa é uma ferida infectada que não melhora sozinha. O tempo não resolve a culpa. Cresce e pode destruir a pessoa por dentro, até ela se sentir vazia, sem vida, sem sentido. E existe algo muito sério nisso, só existe um que pode curar isso. Deus, como vemos no Salmo 51, onde Davi reconhece seu erro, pede perdão e é restaurado. E essa frase também tem outro significado. Refrigeras a minha alma pode ser entendido como ele restaura a vida. Ou seja, Deus traz de volta aquilo que você perdeu, porque às vezes a pessoa não está morta, mas está sem vida, por dentro, sem ânimo, sem força, sem vontade. É como um relógio que parou, como algo que perdeu energia. A vida vai tirando isso, a pessoa vai ficando sem motivação, sem entusiasmo, como uma fruta que perde o suco e fica só o bagaço. A pessoa continua existindo, mas sem vida. Dentro, sem alegria, sem esperança. Mas a Bíblia mostra algo poderoso, como está escrito em Gênesis, capítulo 2, versículo 7. Deus soprou o fôlego de vida, ou seja, Deus é quem dá vida, e se Ele deu no começo, Ele pode renovar de novo, Ele pode trazer vida outra vez, Ele pode restaurar, Ele pode levantar. E isso não é algo humano, não é só psicológico. Existe algo que só Deus resolve. Refrigera a minha alma, Ele restaura a vida. O que esse vídeo quer dizer? Mesmo que você esteja vazio, Deus pode te restaurar,
Mesmo que você tenha se afastado, você pode voltar e quando você volta, ele traz vida de novo. Se esse vídeo foi bênção para você, compartilha, ativa o sininho das notificações e deixe o seu like.